Olá, tudo bem? Vamos falar agora sobre a responsabilidade internacional, ou seja, o vínculo jurídico que existe entre um Estado que pratica um ilícito internacional e o outro Estado que sofre esse dano, ou também o vínculo jurídico que existe entre organizações internacionais e Estados no mesmo contexto de dano de ilícito internacional. Bom, essa responsabilidade nós podemos compará-la com as devidas cautelas, com a responsabilidade civil que nós conhecemos no direito interno. O primeiro ponto é esse, justamente que não estamos falando de responsabilidade penal. Não há que se falar em responsabilidade penal entre estados, mas sim civil. A responsabilidade penal internacional, ela se aplica a indivíduos. Então, por exemplo, se um estado comete atos de genocídio contra determinada etnia, por exemplo, o governante que levou a cabo esses atos poderá responder, se o Estado for signatário do TPI, perante o Tribunal Penal Internacional. Ok? Porém, o Estado responderá apenas no âmbito civil, ou seja, com o intuito de reparação, de indenização. Ok? Pois bem, qual que é o fundamento dessa responsabilidade civil, responsabilidade internacional? É a ideia do pacta sunt servanda, ou seja, os pactos devem ser cumpridos. Uma vez que um Estado assina o tratado, se espera dele o devido cumprimento. Não o fazendo, ele dá ensejo à responsabilidade. Da mesma forma, o princípio de que não se pode lesar outrem, esse princípio universal do direito, também se aplica aqui nessa questão da responsabilidade como um fundamento. Bom, essa responsabilidade ela pode ser subjetiva, objetiva ou mista, conforme a corrente que se utilize. A subjetiva, nós sabemos, é aquela que exige o dolo ou culpa presentes. A objetiva, por sua vez, prescinde desses elementos. Prevalece a ideia da responsabilidade objetiva no âmbito internacional, okay? Principalmente quando falamos em ações, em atos. Quando se fala em omissões, aí haveria que se analisar culpa ou dolo, que é a chamada teoria mista. Ela trabalha as duas situações. A responsabilidade objetiva, ou seja, sem necessidade de verificar dolo ou culpa, para questões de conduta, de ações. Uma vez que falamos em omissões, aí somente seria possível a responsabilidade como resultado, de culpa ou dolo. Perfeito? Ok. Características dessa responsabilidade. Então, ela é institucional, ou seja, ela recai sobre o Estado, recai sobre organizações internacionais, não sobre indivíduos, ok? Ela, como já foi dito, tem natureza civil e a fonte ainda permanece a fonte costumeira. Não existe um tratado internacional que cuide da responsabilidade internacional. O que existe hoje no âmbito da ONU é que a sua Comissão de Direito Internacional elaborou o chamado Projeto de Convenção Internacional sobre Responsabilidade Internacional, conhecido como DRAFT, a sigla DRAFT, ou seja, são os artigos de responsabilidade dos Estados por atos ilícitos internacionais. Então existe esse projeto, ainda não tem a forma de tratado, possui força hoje aí da chamado soft law, ou seja, é um ato que emana de uma organização internacional, mas não é vinculante. Muito embora sirva de fonte para a doutrina e para a jurisprudência internacional, ok? Continuando, classificação. Quanto ao tipo de conduta, é muito parecido com o que nós vemos na responsabilidade civil interna. Ela pode ser omissiva, pode ser comissiva. Quanto à norma violada, ela pode ser convencional, se ocorrer a violação de um tratado entre os sujeitos, ou ela pode ser chamada delituosa, quando há o descumprimento, a quebra de um costume internacional, ok? Pode ser, quanto à origem, direta, ou seja, o Estado, através dos seus órgãos, através da sua representação, causa o ilícito, pratica o ilícito, causando dano, ou pode ser indireta, o que é exceção, não é a regra. A possibilidade do Estado ser
responsabilizado internacionalmente por atos de particulares. Normalmente isso é possível em questões de omissão. Então, por exemplo, o Brasil vem a ser responsabilizado em âmbito internacional por conta da sua omissão em fiscalizar a queima da floresta amazônica, por exemplo. Então perceba que a queimada é provocada por particulares, não pelo Estado, mas a sua omissão pode levá-lo à responsabilidade indireta, ok? São elementos essenciais, uma conduta, certo? E essa conduta internacional, ela deve partir do Estado, ok? Essa é a regra. A imputabilidade, ou seja, a possibilidade de recair a reprovação sobre o Estado por conta da ação ou omissão dos seus órgãos, eventualmente de um particular, como foi exemplificado. E óbvio que se falamos de responsabilidade é necessário dano, ou seja, o prejuízo causado a outro sujeito do direito internacional. É possível excluir a responsabilidade internacional? Sem dúvida. Então, possibilidades: consentimento do Estado ofendido, lógico, dentro dos parâmetros de direitos disponíveis. Legítima defesa, sabemos que o artigo 51 da Carta da ONU possibilita a atuação em legítima defesa por parte do Estado agredido. Então, se nessa atuação ele vem a causar danos, lógico, dentro dos estreitos requisitos da legítima defesa, não há que se falar em responsabilidade posterior. Okay? Também, no caso de contramedidas ou represálias, ou seja, falamos sobre isto em soluções de controvérsias, são atos ilícitos praticados pelo Estado em resposta a outro ato ilícito de outro Estado. Então, nesse caso, vou usar essa expressão aqui de chumbo trocado, ato ilícito em resposta a ato ilícito, não há que se falar em eventual responsabilidade internacional. Um exemplo que nós temos é se um Estado quebra um tratado em um bloco, vamos supor, e um dos Estados ali, se vendo prejudicado, ele causa ali um outro ato para reaver a sua posição, de forma ilícita também. Então nós temos dois atos ilícitos quebrando o tratado, um em resposta ao outro, ok? Também, no caso de força maior, que é aquela situação que foge do controle, é um evento externo, um evento imprevisto. Perigo extremo, então o Estado ele pode, para evitar um grande perigo econômico, natural, também eventualmente causar o dano a um terceiro e isso não lhe trará responsabilidade. E o estado de necessidade, então, que é aquele sopesamento entre bens jurídicos igualmente protegidos, em que um acaba prevalecendo no caso concreto e que não há a responsabilidade internacional. Meios de reparação. Nós temos a restituição, que é a ideia de restaurar o status quo ante, trazer dentro do possível a normalidade anterior. Não sendo possível, falamos em indenização, que é o pagamento monetário, o pagamento financeiro. Existe também a possibilidade de satisfação, que é uma reparação in natura, mesmo pedido de desculpas formal, por exemplo. É possível ainda a garantia de não repetição, mais uma vez um compromisso formal de que aquele ato não se repetirá, sob pena de eventual reparação, indenização. Ok? Então, dentro disso, nós abordamos a temática responsabilidade internacional. Vamos falar ainda, seguindo esse tema, sobre a chamada proteção diplomática. O que é a proteção diplomática? É quando um Estado ele assume uma demanda, ele protege um nacional seu diante de uma demanda contra outro Estado. Então, imaginemos que um indivíduo, uma empresa, uma sociedade empresária, dentro de um Estado estrangeiro, está demandando contra o mesmo. E ali se percebe que há um desequilíbrio, que as vias ordinárias internas estão sendo esgotadas, mas que a sua demanda não está sendo protegida, não está sendo atendida. É possível que o Estado, tanto de ofício como sendo provocado, assuma essa demanda e cause a sua internalização, ou seja, leve isto para ser resolvido no âmbito internacional. Essa é a chamada proteção diplomática. É um ato discricionário,
ok? Que envolve o Estado e o seu nacional, ou seja, um Estado não pode assumir a demanda entre um particular que não seja nacional seu e outro Estado. Esse é um requisito, ok? Muito importante compreender isto, ok? Então, o ato pelo qual o Estado assume essa demanda é chamado de endosso, que não se confunde em nada com o Instituto Endosso do Direito Empresarial. Então, o endosso é esse ato pelo qual o Estado assume uma demanda entre um nacional seu e outro Estado. Ok? Requisitos: nacionalidade, deve haver esse vínculo, e inclusive ela não pode ser artificial, ou seja, adquirida apenas para esses fins. É preciso que haja um vínculo social entre o Estado e o seu nacional. Outro requisito é o esgotamento dos recursos internos. Então, realmente é algo excepcional e deve ocorrer quando percebe-se que os meios legais dentro daquele Estado não estão surtindo efeito. Esse esgotamento é necessário. No caso do apátrida, não há que se falar em proteção diplomática, ok? Ele está desguarnecido nesse sentido, até esse é um dos motivos pelo qual é proibido esse instituto, o apátrida, no direito internacional. Não se pode retirar a nacionalidade de alguém de forma que ele fique sem proteção alguma. Mas o fato é que não há que se falar em proteção diplomática em relação ao apátrida, ok? Ainda nesse ponto, para encerrarmos, existe a chamada doutrina Calvo, ou cláusula Calvo, como consequência da doutrina, que a ideia é justamente de não se buscar essa proteção diplomática. A cláusula Calvo justamente é uma cláusula em contratos internacionais, entre nacionais, particulares e estados, entre concorrentes internacionais, dizendo que não se buscará tal proteção, ok? É muito criticada essa ideia, inclusive ela é proibida no direito internacional no que diz respeito a direitos humanos. Então, se nós tivermos em jogo direitos humanos, ainda que haja uma cláusula Calvo em determinado contrato, isso não impedirá que um Estado assuma a demanda do seu nacional. Ok? E com isso nós concluímos essa breve análise sobre a responsabilidade internacional no contexto, no âmbito civil. Ok? Bom, eu estou muito contente de compartilhar esse conhecimento contigo, tenho aprendido muito ensinando um pouco. Esse é o propósito do nosso canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre estamos postando vídeos de alguns ramos do direito, comentários também de súmulas. Um propósito do canal aqui é comentar súmulas do STJ, do TSE, do STF, ok? Então, até o próximo vídeo, ok? Até mais!